Você vai aprender física, eu garanto. Fera, no movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade varia de forma proporcional ao tempo porque a aceleração é constante. Como a gente já viu, a variação da velocidade sobre o intervalo de tempo é igual a uma constante, que é o que a gente chama de aceleração. Se a gente muda esse ΔT de membro, a gente fica com a expressão ΔV é igual a aceleração vezes ΔT. Lembrando que delta é variação, então indica a diferença entre o valor final e o valor inicial de alguma coisa, a gente pode reescrever dessa forma. E aí, a forma que você está mais familiarizado, que é V0 de velocidade inicial, é V, eu mudo o V0 para o segundo membro, aí fica V0, mais A, que multiplica, na grande maioria dos problemas, o instante inicial é desconsiderado, é considerado como zero. Aí T menos zero é igual a T. Essa expressão é chamada de função horária da velocidade. E é chamada assim porque o valor da velocidade é a variável dependente de t, que é a variável livre. Então, o valor de v está em função do valor de t. Para cada instante, eu tenho um valor diferente da velocidade. Perceba que essa expressão é uma função da variável tempo e o expoente maior de t aqui é 1. Então, eu tenho uma função do primeiro grau. A representação gráfica de uma função polinomial do primeiro grau é um segmento de reta. E a inclinação desse segmento depende de quem vem multiplicando a variável livre, no caso, a aceleração. Quando a aceleração é positiva, o gráfico é um segmento de reta crescente. E aí a gente poderia ter essa representação aqui para o comportamento da velocidade. Isso já nos indicaria que a aceleração é positiva, porque da esquerda para a direita eu vejo o gráfico crescendo. Se da esquerda para a direita eu vejo o gráfico decrescendo, isso nos indica que a aceleração é uma aceleração negativa. Muita atenção com esse ponto, onde o gráfico corta o eixo do tempo. Por que, Ives? Porque antes desse ponto, os valores da velocidade estão abaixo do eixo do tempo, então estão nos valores negativos. Isso quer dizer que o movimento tem velocidade negativa, ele é retrógrado. Passado esse instante, o gráfico está no lado positivo da velocidade, então é um movimento progressivo. Ele estava retrógrado, fica progressivo, então houve uma mudança no sentido da velocidade. Instantaneamente, a velocidade nesse ponto é zero e há uma inversão no sentido do movimento. A mesma coisa acontece nesse gráfico aqui da direita. Aqui a velocidade é instantaneamente igual a zero e há uma mudança também no sentido do movimento. Perceba que a velocidade estava em cima, ela era positiva, o movimento era progressivo e agora a velocidade está embaixo. O movimento tem velocidade negativa, então ele é retrógrado. Nesse ponto em que a velocidade é instantaneamente nula, a gente tem a inversão no sentido do movimento. No gráfico da velocidade em função do tempo, a gente pode encontrar duas informações importantes. E aí você deve anotá-las. No gráfico da velocidade em função do tempo, a inclinação do gráfico, que a gente calcula, olha só, traçando uma reta paralela ao tempo e olhando para esse ângulo, calcula
traçando a reta paralela ao tempo e encontrando esse ângulo, a inclinação determina a aceleração. Ou seja, a aceleração do movimento, considerando esse ângulo aqui ou esse ângulo, a aceleração em módulo é dada pela tangente do ângulo. O módulo da aceleração é igual à tangente desse ângulo θ. Quando o gráfico é crescente, o módulo da aceleração a gente tira de dentro do módulo e diz que a aceleração é positiva. Quando esse gráfico é decrescente, a gente tira aqui e diz que a aceleração é negativa. Uma outra coisa que é importante é que no gráfico da velocidade em função do tempo, a área sob o gráfico nos diz quem é a variação de posição, quem é o deslocamento. Então, a área sobre o gráfico determina o deslocamento do móvel. O módulo do deslocamento corresponde numericamente à área. Importante, se você vai calcular a área, você traça do ponto para o eixo. Então, esse triângulo aqui corresponde ao deslocamento nesse intervalo de tempo. Se você quiser, nesse primeiro deslocamento, é essa área desse triângulo que está aqui embaixo. E aí, quando a área está embaixo, o deslocamento é negativo. Quando a área está em cima, o deslocamento é positivo. Nesse segundo gráfico, se eu calculasse essa área aqui em cima desse triângulo, esse deslocamento corresponderia ao primeiro intervalo de tempo. Aqui no segundo intervalo de tempo, eu traçaria uma linha até encontrar o eixo e calcularia essa área aqui embaixo, que representaria um deslocamento negativo. Se está na parte de cima é deslocamento positivo, se está na parte de baixo é um deslocamento negativo. A inclinação determina a aceleração e a área determina o deslocamento. Muita atenção com isso. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Chegando ao local da prova em cima da hora, André e Antônio passam a responder as questões de física. Uma das questões da prova apresenta de forma aproximada o gráfico da velocidade em função do tempo do movimento de um corpúsculo de testes submetido a diversas situações de laboratório, observando-se que ele executa movimento sobre uma linha reta. Após analisar o gráfico, pode-se concluir que o corpúsculo em questão... Olha só, fera, presta atenção nesse gráfico. Veja que a velocidade aumenta, a velocidade diminui. A velocidade aumenta, a velocidade diminui. Mas perceba que a velocidade nunca é negativa. Ela está sempre na parte de cima do gráfico, o que indica que enquanto a velocidade é diferente de zero, ela é sempre positiva. Então o movimento é sempre para o mesmo lado, ora mais rápido, ora mais devagar. Ora mais rápido, ora mais devagar, acelerando, depois freando, mas nunca invertendo o sentido. Então a gente já sabe que, embora o gráfico tenha esse aspecto para cima, para baixo, não há vai e vem no movimento. O movimento é sempre com o mesmo sentido. E o deslocamento no gráfico da velocidade em função do tempo pode ser obtido através da área sob o gráfico. E aí, quando você olha para esse gráfico, você tem 5 triângulos iguais. Então, você pode escrever que isso aqui é 5 vezes a área de cada um desses triângulos, base vezes altura, sobre 2. E aí é muito simples de observar que cada triângulo tem base 2, que vai de 0 para 2, de 2 para 4, de 4 para 6, de 6 para 8 e de 8 para 10. E todos eles têm a mesma altura, que é 5. Então, eu vou ter 5 vezes, a base é 2, que multiplica a altura 5, dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1, 5 vezes 5 é 25. O deslocamento, então, é de 25 metros,
sempre no mesmo sentido, sem haver inversão. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra E de eita poxa, essa foi fácil. Uma partícula em movimento retilíneo tem sua velocidade escalar variando, de acordo com o gráfico a seguir. Qual a velocidade média da partícula no intervalo de 0 a 10 segundos? Dá uma olhada no gráfico. Velocidade em função de tempo. No gráfico da velocidade em função do tempo, a gente pode encontrar o deslocamento. A questão pede velocidade média. Aí basta a gente lembrar que velocidade média é deslocamento dividido por intervalo de tempo. No gráfico, a gente vai poder encontrar o valor do deslocamento através da área. Então, eu tenho nesse caso que a velocidade média eu vou encontrar dividindo a área pelo intervalo de tempo. Simples assim. Perceba que o movimento está dividido em 3 intervalos de tempo. Entre 0 e 2, a velocidade é constante igual a 20. Entre 2 e 5, a velocidade é constante igual a 0. Então, o móvel está parado. E entre 5 e 10, a gente tem velocidade constante e igual a 10. A gente vai ter, então, que a área total vai ser a soma das áreas. E a gente tem 2 áreas a calcular, todas 2 retângulos. Então, eu vou fazer base vezes altura. A área 1 é a área do retângulo de base 2 e altura 20. 2 vezes 20, 40. Então, o deslocamento é 40 metros. A área 2 é a área do retângulo de base 5, que vai desde 5 até 10. E que tem altura igual a 10. 5 vezes 10, 50. Então, quando a gente traz para cá essas informações, a velocidade média vai ser igual à área total, que é a soma das áreas, 40, 50, a soma dá 90, dividido pelo tempo total. Começa em 0, vai até 10. Dividindo isso aqui, 90 por 10 dá 9 metros por segundo. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra D. D de detona, fera. Esse é seu ano. Vamos juntos. Um trem de metrô parte do repouso em uma estação e acelera durante 10 segundos até atingir a velocidade de 72 km por hora, mantendo-a constante durante 40 segundos. Em seguida, freia, produzindo uma aceleração de menos 1 metro por segundo quadrado até parar na estação seguinte. A distância percorrida entre as 2 estações corresponde a... Olha aí, fera. A questão fala do movimento do trem entre 2 estações, só que esse movimento está dividido em 3 etapas. Na primeira, o trem acelera durante 10 segundos até atingir uma determinada velocidade. Em seguida, mantém essa velocidade constante por 40 segundos e, por fim, reduz essa velocidade até parar. Então, a gente poderia calcular movimento uniformemente variado, depois movimento uniforme, depois movimento uniformemente variado, tudo separado bonitinho. Só que esse tipo de questão fica muito mais simples de resolver se você usa o gráfico da velocidade em função do tempo. É mesmo isso. Por quê? Porque no gráfico da velocidade em função do tempo, a área sobre o gráfico já dá para a gente o deslocamento. Como ele pede para a gente calcular em metros a 2 estações, eu vou então colocar aqui a velocidade em metros por segundo. Lembrando que para passar de quilômetros por hora para metros por segundo é só dividir por 3,6. O tempo aqui eu vou colocar em segundos. Diz a questão que nos primeiros 10 segundos sai da velocidade 0 para a velocidade 72 km por hora. Dividindo por 3,6, esse 72 km por hora vai ser igual a 20 metros por segundo. Então, entre 0 e 10 segundos, a velocidade varia de 0 até 20 metros por segundo. A partir desse momento, durante
40 segundos, ou seja, no intervalo de tempo de 40 segundos, a velocidade fica constante. Se é um intervalo de tempo de 40 segundos e começou no instante 10, passados outros 40, eu vou de 10 até 10 mais 40, 50 centímetros. E no final, o trem vai frear até parar. Opa, Ives, mas ele não diz em quanto tempo isso acontece. É verdade, mas se você usar a função horária da velocidade, V é igual a V0 mais A vezes o intervalo de tempo. Nesse último trecho, a velocidade final é 0, a velocidade inicial era 20, a aceleração o texto diz que é de menos 1, então mais vezes menos fica menos 1 vezes ΔT. Menos 1 vezes ΔT é menos ΔT, ao mudar de membro fica ΔT, então eu tenho que ΔT para o terceiro trecho é de 20 segundos. Só que o terceiro trecho começa em 50. Se começa em 50, 50 mais uma duração de 20, 50 mais 20, 70. Pronto. Agora que eu tenho o gráfico, eu preciso me lembrar que neste gráfico a área corresponde numericamente ao nosso deslocamento. E esse gráfico aqui é o gráfico de um trapézio, em que as bases são os lados paralelos e a altura é a distância entre as bases. A área, nesse caso, é dada pela expressão base maior mais base menor, tudo isso vezes a altura dividido por 2. Isso vai ser o nosso deslocamento. A base maior vai desde 0 até 70, vale 70, e a base menor começa aqui, no 10 e vai até 50. Então eu tenho base maior 70 mais base menor 40, tudo isso vezes a altura, que é a distância entre as bases, que é 20, dividido por 2. Aqui no cantinho, 70 mais 40 dá 110. 20 dividido por 2 é 10. 110 vezes 10 vai dar 1.100 metros, que é exatamente a distância procurada entre uma estação e outra. 1.100 metros, que está na alternativa E. Por isso, a resposta é E de eita poxa, Ives, como ficou fácil usando o gráfico. É isso aí, velho.